Todo mundo conhece a história de Caim e Abel, né? Provavelmente uma das primeiras que a gente ouve, aquele conto clássico de ciúme entre irmãos que, bom, acaba da pior maneira possível. Mas, e se essa história for, na verdade, o projeto de uma guerra que define o nosso mundo até hoje? Pois é, a imagem que logo vem na cabeça é essa aí: a raiva, a inveja, o primeiro assassinato. Uma oferta que é aceita, outra que é rejeitada. Parece simples, né? Bem direto ao ponto. Só que é justamente nessa aparente simplicidade que se esconde a camada mais profunda de tudo isso. E se a gente tentasse mudar a lente? Se em vez de uma briga de família, a gente estivesse olhando para o campo de batalha da Primeira Guerra Civil pela alma da humanidade. Uma guerra que, olha só, traçou dois caminhos, duas visões de mundo que iriam moldar tudo o que veio depois. Ok, para a gente entender essa guerra, a gente precisa conhecer os lados, os combatentes. De um lado, Caim, o lavrador. Do outro, Abel, o pastor. Mas o ponto aqui é que eles não são só irmãos, eles são arquétipos, são símbolos de dois futuros que eram possíveis para todos nós. Vamos parar para pensar um pouco. Caim, o lavrador, representa a nossa busca humana pelo controle. O assentamento, a tecnologia, a tentativa de forçar a terra a nos dar segurança. Já o Abel, o pastor, vive em movimento, ele depende da providência, da fé de que vai ter pasto no dia seguinte. É a autossuficiência de um contra a dependência no divino do outro. E pode acreditar, isso aqui não era só uma questão filosófica, não. A gente está falando do 4º milênio antes de Cristo, uma época em que a briga entre agricultores e pastores nômades por terra e por água era constante. O que a Bíblia está contando aqui não é apenas um mito, é um eco de um conflito antropológico que de fato existiu. Bom, toda essa tensão no ar precisava de uma faísca, né? E ela veio com as famosas oferendas. Aí vem a pergunta que ecoa há milênios. Por que Deus aceitou uma e rejeitou a outra? A resposta para isso é o centro de tudo. E é aqui que está o pulo do gato. A oferta de Caim veio do trabalho dele. Era como dizer, olha o que eu fiz. Era autossuficiente. Já a de Abel, um sacrifício de sangue, era diferente. Era um reconhecimento de que algo precisava ser dado no lugar dele, uma vida por outra. No fim das contas, não era sobre o que eles ofereceram, mas sobre o significado por trás de cada oferta. Depois do assassinato, a história dá uma virada chocante. E o que acontece em seguida vai contra tudo o que a maioria de nós aprendeu sobre a famosa marca de Caim. A imagem que vem na cabeça é essa, né? Uma marca de vergonha, uma punição para todo mundo ver quem era o primeiro assassino. Mas a verdade é muito mais complexa e, para a gente entender isso, a gente precisa voltar no tempo e entender a lei daquela época. Naquele mundo antigo, a lei era a vingança de sangue. Era um código de honra bem brutal. O parente mais próximo da vítima era simplesmente obrigado a caçar e matar o assassino. Então, o destino de Caim parecia selado. Ele seria caçado. E então, vem a reviravolta. A marca não era uma maldição, era proteção. Um sinal divino que dizia em alto e bom som: ninguém toca neste homem. A vingança não é de vocês, é minha. No meio de toda a escuridão do crime, a graça foi mais forte que a lei do sangue. É incrível. Com Caim exilado, a humanidade meio que se racha ao meio. A partir daqui, duas linhagens, duas filosofias de vida começam a construir o mundo de maneiras radicalmente opostas. De um lado, temos os descendentes de Caim. Eles vão construir cidades, criar tecnologia, confiar na própria força humana. Do outro, a linhagem de Sete, o irmão que nasceu para substituir Abel. O caminho deles vai ser diferente, focado não no que se pode construir, mas na comunhão com o divino. E a linhagem de Caim foi impressionante, não dá para negar. Eles construíram a primeira cidade buscando segurança atrás de muros. Forjaram metais, criando ferramentas e armas. Até a música nasceu com eles. Foi uma explosão de cultura e tecnologia. Talvez numa tentativa de construir um paraíso por conta própria. Eles literalmente ergueram a civilização como a gente conhece. Enquanto isso, o legado da linhagem de Sete era quase invisível. Sem cidades, sem invenções espetaculares. A grande marca deles foi algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, profundo. Eles começaram a invocar o nome do Senhor. A herança deles não foi construída com tijolos, mas com fé. E essa divisão fundamental, essa escolha entre construir com as próprias mãos ou confiar no divino, ela nunca desapareceu. Na verdade,
ela está mais viva do que nunca. No fundo, a história de Caim e Abel é sobre essa escolha fundamental da humanidade. É bem como resume essa ideia. De um lado, o caminho do esforço humano, da nossa força, da nossa autonomia. Do outro, o caminho da fé, da dependência em algo maior que nós mesmos. Esses são os dois projetos que estão em disputa desde então. Então, a pergunta que essa história milenar nos deixa é: hoje, quando a gente olha para os nossos arranha-céus, para a nossa tecnologia, para a nossa cultura, qual legado parece estar vencendo? O de Caim ou o de Sete? A resposta? Bom, talvez seja muito mais complexa do que a gente imagina.